Encontro entre telas, encontro a querida Patrícia Mourão, professora da USP, na ECA e na FAO, desenvolve pesquisa acadêmica e estética, a última relacionada a meios audiovisuais. Dirigiu diversos curtas e um longa-metragem, trabalha atualmente com performances audiovisuais realizadas com meios tecnológicos. Na pesquisa poética, os gestos ficcional, documental e ensaístico estão presentes em seus projetos experimentais. Patrícia. São 15 minutos? São 15, né? Bom, quero agradecer muito mesmo, de verdade. Deixa eu botar um tempinho aqui para mim, pra ajudar. A Júnia, o Telas, muito bom encontrar. Ficar 2 dias por conta, conversando, externo, a mesma sensação do Marcelo, fazer novos amigos de infância é muito bom e reencontrar com velhos. E bom, sobre as questões, na hora que eu recebi, elas são tão complexas e apontam para tantos lugares que eu optei por trazer para a gente conversar um trabalho do Farok sobre o qual eu estava escrevendo, que eu acho que ele... Então, esse trabalho é uma videoinstalação chamado Paralelos. Aí tem Paralelo 1, Paralelo 2, Paralelo 3 e Paralelo 4. São montadas as 4 juntas. Elas foram montadas lá, eu vi lá em São Paulo, no Paço das Artes, uma parceria que a gente fez, a Priscila Arantes e a Jane Almeida, que levaram para lá. E eu, através do Sinusp, a gente fez uma mostrinha de alguns filmes do Farok. A maneira de se mostrar, se tinha um puff, e os paralelos, que eram 4 telas, ficavam em volta. E, curiosamente, eu estou numa mesa de game, e o Farok ele fez esse trabalho com a Machinima discutindo game. Tá? É um trabalho que é uma discussão sobre games. O Farok, eu vou fazer uma breve introdução sobre ele. Ele é um cineasta alemão. Ele tem um dado curioso na biografia dele. Ele nasceu em 1944 e ele foi nascer na República Tcheca porque os pais deles fugiram de Berlim, que estava sendo bombardeada. E isso é bastante relevante porque a guerra é um tema constante na vida dele. É um tema que ele discute. Ele fez escola de cinema e a partir de 65 ele já começou a produzir. Ele tem mais de 100 trabalhos em filmes, o site dele é maravilhoso, quem quiser ver depois dá um pulo lá. Harun Farok, né? E ele trabalhou numa época, se eu pensar, década de 70, a televisão alemã estava com uma produção muito intensa, então ele produziu muito para televisão. E é um artista que depois ele começa no cinema, aí ele parte para, depois de um trabalho dele que é fundamental, chamado Videogramas de uma Revolução. O que é Videograma de uma Revolução? O Farok, ele, inclusive, tem uma ideia que é muito boa. Ele acha que o artista, que o cineasta não precisa de filmar mais. O mundo tem tantas imagens que ele não precisa de filmar. Ele só fazendo um trabalho de combinação e recombinação, ele já tem material suficiente para propor um ponto de vista a respeito do mundo. Tá? Que para ele, e aí é algo que ele é um ensaísta. Tá? O Farok, ele escreveu na revista Telquer, ele começa como jornalista e, aliás, paralelamente, ele era jornalista e cineasta. Então, ele é jornalista, cineasta e um artista que, a partir de quê? Ele falou que é principalmente a partir de Videograma de uma Revolução, que é virado do milênio. O Videograma de uma Revolução estava sendo deposto, depois de ser deposto, o último ditador de esquerda, que foi o Nicolau Ceausescu, da Romênia. Ele foi deposto e já numa época onde ele caiu ao vivo, né? Ele toda semana ele fazia toda semana uma vez por mês, desculpa, não tenho muita certeza.
o Nicolau fazia uma reflexão, ele falava na praça, e ele cai num dia que ele vai falar, e a população... Esse vídeo é o único da obra do Farok que tem no Brasil. Ele foi editado pela Videofilmes. Está esgotado, blá blá blá, mas não se acha na internet. Eu tentei achar, eu já tive, emprestei, perdi. Bom, o que ele fez? Ele e um amigo vão para a Romênia e resolvem fazer um call para doação de imagens. E pega as imagens de todo mundo que tinha feito. Além, é claro, da televisão que tinha gravado. E faz um trabalho a partir disso. Ele vai, é um filmaço, é muito impressionante, porque a gente sabe tudo que vai acontecer, a gente tem até a execução do Nicolau Sozoi, da mulher dele, ao vivo. E isso tudo está no documentário. É muito impressionante. Ele foi preso, julgado e assassinado diante das câmeras. Bom, quando o filme foi passar, o Farok foi dar uma olhada, não tinha ninguém. Tinha assim, 20 pessoas, 30 pessoas, não tinha público. E a partir daí ele começou a achar que poderia ser mais interessante estar numa galeria, porque ele começou a perceber que ele estava tendo mais público na galeria. Não foi simplesmente uma questão de público, você tem que mudar o como você faz, mas ele começou a perceber isso. E ele tem, agora eu vou tentar seguir meu roteiro, ele tem uma série de trabalhos. Então, assim, como eu disse, a guerra está dando para evitar. A guerra é um tema fundamental na vida dele. Então ele tem um trabalho assim, entre duas guerras, ele já começa a discutir o Vietnã em 82, entre duas guerras em 78, e ele é muito radical. Ele é uma pessoa que discute muito a representação, inclusive, então, para eu tentar parar de falar do Farok geral e falar desse trabalho, do Paralelos, ele tem uma proposta. Alguém aqui fala alemão? Bom, então eu vou falar, se a tradução não estiver boa, que eu fui por mim. O método que ele se propõe chama Verband. Que Verband, se você for traduzir, se você fui olhar na internet, quer dizer truste, cartel. O que ele faz? Depois você fala, Pablo, o que ele propõe? O que ele fala o seguinte, gostei muito de errar, você ter trazido a Apple, porque o que ele vai discutir a Apple eles começam como hackers. Hoje, o que eles são? Eles são majors. E a grande questão dele é a capacidade do capitalismo se apropriar das ideologias, das ideias, das revoltas, das estruturas. Então ele acredita que você tem que trabalhar nas estruturas. Quando o Felipe falou que a gente vai ser um mundo de jogos em função das estruturas, esse trabalho paralelo que ele faz é isso, ficar brincando de mostrar estruturas, ainda tentando manter um pouco isso. Então, o que você tem que fazer é desconstruir e trabalhar com... Falou-se diversas vezes em combinação e recombinação, com essas combinações. É estar o tempo inteiro atento para essa possibilidade. E se o Felipe e as pessoas... O Jefferson falou que 23 caracteres são poucos. Não, é uma infinidade. Principalmente quando... E aí, quem que trouxe? Foi o Gerard de novo. O trabalho, o soneto do Queneau, né, que a quantidade de possibilidades que você vai dar. Então, o que o Farok ele vai propor é um jogo com o repertório que a humanidade produziu, digamos assim. É bem audacioso. Ele começa, por exemplo, então no Paralelo 1, a grande discussão que ele traz é sobre a história da arte, a história da representação. O que o game traz em termos de história da representação, tá? Porque, se por um lado, aí ele faz uma brincadeirinha, e é muito interessante, vocês que são... É bom estar numa mesa que tem muita gente com game e hacker, que gosta de fazer esse tipo de discussão. O que a indústria vende, muitas vezes, é a resolução, é a aproximação com o real, é a resolução, né? E ele vai contando uma história, fingindo que ele acredita nisso. Quando o Marcelo ele traz o VHS, o vídeo, o Matic, né? Que maravilha! O Matic era uma revolução, né? Nossa, que incrível, né? Aquela coisa enorme, né? A grande revolução era bastante pesada. Mas você não tinha resolução comparado com o cinema, né? Era um patinho feio em função da resolução. A resolução era uma grande questão.
Esses trabalhos, o Farol, que é uma questão estrutural, ele tem uma voz-over de uma mulher super gentil que vai contando uma história, é quase teleológico, você acha que ele acredita que existe uma evolução, né? E o que ele começa a colocar em questão, né? E aí depois ele começa a questionar ao logo, se realmente... Ele traz a discussão da representação egípcia, né, que foi considerado durante tempo menor, porque o Egito ele não trabalha com perspectiva, é uma representação que o olho ele é colocado lateralmente, então é algo menor, porque você não tem uma fidelidade ou uma aproximação com o real. Na verdade, o que você tem é um esquema, você não tem efetivamente a representação. Mas, em termos de apelo, ele está dado, independente do Mário. O menino que fez o comentário de manhã falava, eu preferia quando eram aquelas bolinhas, hoje em dia que você tem o jogo é mais complexo, eu não quero mais, eu não estou aderindo. Então a aderência ela parte de outro lugar, ela não é desse lugar. Voltando só para tentar fechar, vou citar uma fala do Farok, quando ele vai colocar o que seria esse verbunto e o que significa essa discussão, para a televisão, né? Então ele fala, olha, para mim não foi fácil fazer algo político na televisão, porque não entendia a política como simples conteúdo ou discurso. Isso é fundamental na vida dele. Buscava uma prática política avançada, como aquela promovida pelo grupo de Dziga Vertov, que é um grupo do Godard, que nos anos 60 fizeram alguns filmes, e eles estavam imbuídos de linguagem. Dziga Vertov é uma menção clara ao cineasta russo Dziga Vertov, que fez O Homem da Câmera, entre outros filmes. Um filme onde a experimentação dele de linguagem até hoje é bastante radical. Ainda causa muita impressão quando você mostra para um aluno de um primeiro período, né? E isso foi feito em 1929. Pensei que fosse 27, sempre é essa. Bom, ou pela revista Telquero. Eu era, por exemplo, então aí olha o que ele considera a experimentação e o verbando. Então ele vai, por um lado, pensar nas estruturas da recombinação, por outro, trabalhar na linguagem, que é o que todo mundo tem falado aqui, tá? Que eu era, por exemplo, contra os planos de cobertura e o campo e contracampo. O plano de cobertura é aquele que garante que você vai acertar, é um plano geralzão que se monta. O Farok é um grande montador. E o Thomas E. Saucer, um pesquisador alemão, ele é um estudioso, né? Como ele cresceu na Alemanha Oriental, ele sabia falar russo, ele leu no original o Eisenstein, né? Tinha isso, eles tinham essa formação. E ele falou que a montagem dele, o trabalho dele é um de montagem, ele não tem isto ou aquilo, ou uma montagem onde você tem o sentido indo no lugar e as informações. O que ele faz é o que o Sasser vai chamar de and, é o mais. Ele vai colocando camadas. E agora eu chego aonde eu ia falar sobre a representação. Então ele vai te contando a história da representação, que você vai acreditando, né? Então, nos jogos, então, para os meninos aqui, então os jogos que ele cita são, primeiro, o Pitfall, de 84, depois King's Guest, de 86, e dizendo que eram jogos onde jogava-se muito pouco, porque hoje em dia, né, é importante ter jogabilidade. Você tem uma árvore, ela tem alguma função. As coisas, os objetos, ele tem funções. Naquela época, não. Sabe, servir ali era decorativo. E vai mostrando como isso vai andando. The Legend of Zelda, de 89, o Arquipélago. Aí ele fala que quantos quadrados, que aí é a primeira vez que você começa os objetos terem algum tipo de jogabilidade. O Secret of 206. E depois o Arena, o ano 1602 e o ano 1701, onde ele chega, faltam 5 minutos, né? Onde a árvore mexe, um pássaro tem uma sombra, então ele começa a recuperar na história. Eu já vi que eu não vou conseguir, achei que eu estava super bem. Na história, não, a gente acha que vai dar, e eu sou treinada a falar com pouco tempo. Bom, o que ele vai fazer então? Então, em linhas gerais, para não ficar desesperada, não falando nada, ele vai trabalhar com machinima, porque a gente vai ficando desesperada, né? O que ele começa a mostrar, e o jogo chama Paralela a respeito disso,
Então tem duas questões centrais. Ele trabalha com essa história, então cada um dos paralelos é uma questão que ele vai abordar. Você falou de eu vir para cá para a gente conversar, a gente podia fazer um curso sobre esse filme, sobre essa instalação, não, porque ela é fogo. E a gente convida com os meninos, um vai aparecer para discutir tal questão, porque tem muita questão a respeito de jogo, entendeu? E o que ele começa a discutir é como, então assim, ele é bastante distópico, mas curiosamente, nessa discussão sobre o jogo, ele não é tanto, porque ele fala, olha, pela primeira vez, o que o jogo traz pra gente é porque no jogo é evidente algo que é a necessidade de você ter ciência, de você ter arte, de você ter pesquisa. Isso é muito evidente no game. Algo que, num desenho, se trabalha perspectiva, está presente, mas desaparece. E no jogo não. Porque para fazer um jogo, é claro que ninguém vai se dispor a fazer um jogo, você vai ter uma pesquisa. E curiosamente, ele acha isso interessante porque ele fala, olha, quando o cinema surge, ou quando o pré-cinema surge, se você pensar no Jules Marais e no Edward Muybridge, mas principalmente Marais, ele é um fisiologista, a pesquisa dele é uma pesquisa científica, e a imagem se presta a isso. O Farrokh, então, para concluir, ele tinha uma proposta de filmar o Capital. Então, ele já teve, o Eisenstein também teve, que é chamar Casa de Cristal, e era um filme em layers, que ele pretendia. Então, quando ele vai fazer o Capital, a ideia dele é que ele fala assim, eu queria fazer filme cientificamente e fazer ciência politicamente. Ele tem essa obsessão, e ele considera que o game é um lugar que traz essa possibilidade, porque eu vou falar só de um joguinho que ele fez e de uma questão que ele faz, a gente assiste. Ele fez um jogo, um trabalho que chama Serious Games. E aí o que ele faz? A lógica do game, por isso que é muito sério o que você falou, Felipe, e outro que as pessoas falaram de uma outra maneira, Serious Games são jogos, né? A Lena conhece, claro. Jogos que foram feitos, treinamento de guerra, tá? Para as pessoas irem para a guerra, antes elas jogavam. Onde jogar bombinha? Não sei quem já viu o Snowden. É muito impressionante. O que você vai ver o Snowden é isso. São serviços de inteligência onde a pessoa é um desenvolvedor genial. Ele não terminou o segundo grau, estudou pouquíssimo, né? Ainda bem. Imagina se tivesse estudado. E o Snowden, a gente vê no Snowden isso também, onde a partir você desrealiza. Você tem uma desrealização, você não tem resolução. E você tem um sinal e um alvo. Então, ele transforma essas imagens em um projeto artístico. Ele se apropria e coloca uma reflexão. O trabalho dele é principalmente um trabalho ensaístico. E para terminar, que é o que eu estou pensando em mostrar um pouco isso, o que ele faz muito também, ele pega as automações. Se eu vou mostrar um pouquinho, eu estava tentando selecionar um trecho, é difícil. Porque o trabalho dele exige que você veja um tempinho maior, sabe? Porque como ele trabalha pelo acúmulo de ideias, é uma informação que depois, a outra informação, ele não questiona o que ele fez. Ele dá uma outra que você fala, opa, peraí, mas essa com aquela? Então é pela adição de dados é que o trabalho se faz. E o que ele faz no último? O paralelo 4 é um paralelo sobre o herói. Que o herói é uma figura muito cara, tanto ao jogo, quanto ao cinema, e quanto a uma construção narrativa do próprio jornalismo. Ela é tudo construída a partir de heróis, né? O Joseph Campbell, ele é a figura ainda que eu acho que vai perdurar enquanto existir narração. E a gente sabe que o jogo funciona por módulos, né? Você vai construindo módulos, algumas engines de alguns comportamentos, e ele coloca o que ele vai fazer, ele usa isso o machinima, né, começa com uma invasão hacker, depois a indústria muito bem vai se apropriar disso com jogos como The Movies, que são jogos para construir filmes. Bom, o que ele faz acabou, né? Então o que ele faz, ele pega esses personagens, deixa eu só te contar isso. Aqui, ó, amiga, então deixa eu contar isso. Tentando roubar tempo. Então, o que ele vai fazer? Ele solta esses personagens que têm uma função no jogo e deixa eles sem função. Então é muito curioso, porque ele trabalha, lógico, com os personagens com maior resolução,
E tudo aquilo, ele tem uma frase que é uma voz, a voz feminina que fala: ele não tem professores, ele não aprende. E ele não aprende mesmo, porque o que o Farok faz é soltar aqueles personagens com aquela ação sem jogador. Ele começa o jogo com a pergunta: o mundo existe se eu não o vejo? E tira o jogador, deixa alguns, é claro, ele seleciona, e só para terminar a arqueologia do Felipe, ele vai no museu em Berlim, que é o museu do jogo, que o pessoal pergunta: você joga game? Ele falou: não, eu vou no museu em Berlim, lá tem os considerados históricos, os melhores, a partir deles eu construo o meu jogo. E aí a gente vai ver um pouquinho, e muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos. Nós vamos fazer um intervalo para um coffee break. Vamos ser objetivos. A gente está com atraso de 15 minutos e como a gente tem uma